Muito bem, amados, então é isso aí, né? Nós anunciamos aqui quinta-feira passada o nosso assunto de hoje. Inclusive, quinta-feira passada nós já demos um toque nesse assunto, fizemos uma introdução, que seria a questão dos desigrejados. Quem seriam os desigrejados? O motivo por que uma pessoa se torna um desigrejado, e assim sucessivamente, né? Então é muito simples. O conceito de desigrejado, o próprio nome já está dizendo. É um nome um pouco meio esquisito, um pouco meio diferente, né? Não sei de onde arrancar esse nome, né? Mas o conceito de desigrejado seria aquela pessoa que deixou de participar de uma atividade religiosa em um determinado templo. Ele preferiu abdicar, abrir mão dos seus compromissos com uma entidade religiosa, como um congregado, como membro, né? Em alguns casos até como obreiro que ele era. Ele resolveu manifestar a sua fé, viver a sua fé, praticar a sua fé, mas desanexada de um sistema religioso. Então, pelo fato de ele estar fora de um sistema religioso, pelo fato de ele não estar participando de uma igreja com um determinado título, né? Então, as pessoas do sistema religioso é que chamam essas pessoas de desigrejado, porque saiu da igreja, então são os desigrejados, né? E às vezes até com um tom irônico, né? Ah, você é um desigrejado, seu desigrejado, né? Rapaz, você está congregando aonde? Rapaz, eu estou congregando em casa com a minha família, então você é um desigrejado, seu desigrejado, né? E aí aquela coisa, né, e tal, sobre a questão dos desigrejados. Então os desigrejados são um grupo de pessoas, uma pessoa que resolveu, né, cansou com o sistema religioso, percebeu algumas situações desagradáveis no sistema religioso, percebeu que a igreja não seria exatamente a formação de uma entidade religiosa, ele percebeu que a igreja de Cristo comprada, instituída pelo próprio Cristo, é um conjunto de pessoas que se reúnem em nome dele, formam então a igreja de Cristo, pessoas que foram alcançadas pela graça. Ele percebeu que igreja não é um sistema. Então ele falou assim, então dá para mim poder viver em Cristo Jesus, sem sistema, sem deixar de ser igreja. Foi mais ou menos isso que tem acontecido com muita gente, né? E aí algumas pessoas dessas se reúnem apenas com a família, em casa. Outros tipos de desigrejado, eles vão à igreja esporadicamente. Às vezes um domingo vai numa igreja, às vezes passa 15, 20 dias sem congregar e vai em outro domingo em alguma outra igreja. Vai na igreja católica, vai em igrejas evangélicas. Ele não tem uma igreja definida. Ele resolve administrar a sua fé e vai na igreja só para poder encontrar com os irmãos, abraçar os irmãos, considerar como irmãos em Cristo, mas a administração da sua fé fica por conta dele. É um tipo de desigrejado também. Existem desigrejados que se reúnem, aquelas pessoas que não concordam muito com o sistema, eles se reúnem 2, 3 pessoas e vai um na casa do outro e faz ali uma oração, cânticos, louvores, fazem visitas em hospitais, fazem a obra normalmente como se estivesse na igreja, porém desvinculada de um sistema, né? Então, e esse evento chamado de desigrejado, que na verdade esse nome é um nome impróprio. Por que é um nome impróprio? Porque a palavra desigrejado denota-se alguém que deixou de ser igreja, saiu da igreja, e ao contrário, um desigrejado, ele não deixa de ser igreja. Ele deixou de participar do sistema religioso, das atividades em um determinado templo, mas ele, como servo de Cristo, alcançado pela graça, não tem como deixar de ser igreja, né? Então, aí, se nós temos encontrado assim, várias pessoas andando pela cidade, por aí, conversando com um, conversando com outro, encontramos com pessoas essa semana mesmo, irmãos. Eu encontrei com o irmão que disse assim, meu irmão Ismael, eu não tenho uma igreja definida. Um domingo eu vou em uma, outro domingo eu vou em outra. E começou a apontar algumas situações e tal, e dizer ele que achava melhor assim. Eu falei, tá bom, bacana,
importante é que você mantenha sua fé, né? E são vários tipos de desigrejados, e aí a gente vê, às vezes as pessoas não entendem, né? E cria uma situação complicada, né, com relação à questão dos desigrejados. E muitas vezes até os desigrejados são taxados como desobedientes, né? Rebeldes, é verdade.